Pessoal, retornamos aqui para o nosso terceiro bloco, ainda dentro de sucessão em geral, e agora nós vamos falar sobre renúncia da herança. Mas antes de falar sobre esse tema, lembrando, acessem a nossa sala de aula virtual, entrem no bate-papo, encaminhem suas dúvidas, deem uma olhada no material que foi disponibilizado. Surgindo qualquer dúvida, estaremos lá à disposição para responder. E vamos lá, renúncia da herança. Na aula passada nós falamos sobre aceitação, né, das várias espécies de aceitação. E agora nós vamos falar sobre as várias modalidades, ou as formas, ou os efeitos, as características da renúncia à herança. Ou seja, quando aquele sujeito não quer aceitar a herança, por sua vez quer afastar, né, ou enfim, quer recusar o recebimento daqueles bens ou daquele patrimônio que foi deixado pelo falecido. A renúncia, ela tem mais ou menos as mesmas características da aceitação, então eu estou falando de um ato, como a gente disse no final da última aula, de um ato unilateral, de um ato solene que tem uma formalidade, de um ato que tem que obedecer, então, algumas formalidades para ser válido. E no caso da renúncia, nós temos duas formas dela ser realizada pelo herdeiro. Uma delas é por termo nos próprios autos, como a gente já conversou em relação à aceitação. Então, na ata na audiência, o herdeiro verbaliza a intenção que tem que realizar, que gostaria de realizar a renúncia, então isso é colocado, né, nos termos da ata do processo, da ata da audiência do processo, ou então por instrumento público, e esse daí é um requisito. Veja, enquanto a aceitação a gente pode até fazer por um instrumento particular, a lei exige, por ser, digamos assim, um ato mais gravoso, né, onde o sujeito está afastando a possibilidade de receber o patrimônio do falecido, exige que seja feito por instrumento público. E lembrando, como a gente falou na aula passada, a aceitação, ela pode ser até presumida, a renúncia não. A renúncia é necessária uma manifestação expressa dizendo que não há intenção de receber o patrimônio do falecido. Com relação à renúncia via procuração, ela é possível que seja feita? Sim. No entanto, é necessário poderes especiais contidos no mandado de procuração. Artigo 661, parágrafo 1º do Código Civil. Exige, então, e essa é uma informação muito importante que nós não podemos esquecer, para que seja feita a renúncia via procuração daquele herdeiro que eventualmente está em outro estado, em outro país, que não tem intenção de receber o patrimônio, é necessário uma procuração com poderes especiais, específicos, para que seja feita a renúncia. A renúncia também ela é incondicionada, artigo 1808, como eu disse, não pode estabelecer que só vai realizar a renúncia caso um irmão também renuncie, não pode ser colocado nenhuma condição ou termo, a renúncia tem que ser pura e simples, não aceito o patrimônio. Assim como a aceitação, a renúncia ela é indivisível, como a gente falou na última aula, é impossível eu renunciar um bem e aceitar outra, a lógica é a mesma, né? Não é possível eu renunciar o recebimento de uma parte das dívidas do falecido e aceitar uma parte do patrimônio, né? A renúncia ela tem que ser indivisível, ou eu aceito todos os bens junto com seus passivos, ou eu renuncio, com exceção daquela hipótese que a gente conversou, da dupla titularidade. O herdeiro receber na condição de herdeiro legítimo e de herdeiro testamentário. Daí ele pode aceitar a herança que vem pela via, né, da sucessão legal e recusar a herança que vem pela via do testamento ou vice-versa, a herança ou o legado, né? Caso haja essa renúncia, o bem ou a parcela do patrimônio que foi renunciado volta para o monte partível e é dividido entre os herdeiros. Tá? A renúncia, assim como a aceitação, também é irretratável. A previsão está no artigo 1812
do Código Civil, e por ser um ato jurídico, ela também está submetida aos requisitos de validade, né? Então, portanto, se a renúncia foi feita sobre coação, dolo ou erro, essa renúncia eventualmente pode ser invalidada, né? Agora vamos falar sobre as espécies de renúncia. Esse é um assunto que nós estamos comentando ao longo das nossas aulas, né, sobre as espécies de renúncia. Comentamos na primeira aula, comentamos no decorrer do bloco anterior. Nós temos a renúncia abdicativa e a renúncia translativa. Como nós dissemos, a renúncia abdicativa é a renúncia real, é quando o herdeiro simplesmente não aceita o patrimônio, né? E esse patrimônio, a parcela que lhe pertence do patrimônio, volta para o monte que depois vai ser dividido entre os outros herdeiros. A renúncia translativa não é bem uma renúncia, na verdade ela é uma sucessão, aliás, uma cessão de direitos, o que significa que o sujeito vai receber o patrimônio e em seguida vai transferir para uma pessoa determinada. Posso fazer a renúncia translativa em favor de todos os outros herdeiros? Posso, né? Não precisa ser em favor apenas de um. Você tem que estar ciente que o sujeito, o herdeiro vai receber aquele patrimônio e depois vai transferir, no caso da renúncia translativa. Por que é importante a gente saber essas duas diferenças? Existem várias consequências jurídicas a partir dessa diferenciação. Uma delas, e uma das que me parece mais relevante, é a incidência do ITCMD, ou seja, Imposto de Transmissão, Causa-Mortes e Doação. Se eu faço simplesmente a renúncia abdicativa, ou seja, abro mão da herança, não há transferência do patrimônio para o herdeiro. Portanto, não há o pagamento em relação àquele herdeiro do Imposto de Transmissão, Causa-Mortes e Doação. Agora, na hipótese da herança translativa, na verdade, como houve uma cessão de direitos, o que vai acontecer? O herdeiro recebeu o patrimônio e logo em seguida ele está transferindo o patrimônio. Portanto, vai existir a incidência do ITCMD no ato de recebimento e depois a incidência novamente do ITCMD no ato de transmissão. Primeiro, em razão da transmissão causa-mortes e depois em razão da doação que vai ser feita, porque na verdade essa cessão em favor de uma outra pessoa pode configurar então uma doação. Essa é uma das diferenças e da importância da gente saber os efeitos da renúncia abdicativa e da renúncia translativa. Ou eventualmente, se no futuro aparece um outro herdeiro desconhecido, eventualmente um filho fora do casamento, se é feita a renúncia abdicativa, o bem volta e é dividido entre todos os herdeiros. Portanto, aquele herdeiro que renunciou, na verdade, vai estar passando o patrimônio não só, né, a parte que lhe cabia, não só para os seus irmãos, eventualmente, se a gente estiver falando de filhos, mas também para aquele irmão que ele não conhecia. Agora, no caso da renúncia translativa, não, porque como houve a cessão de direito, e a cessão de direito pode ser em favor dos outros herdeiros ou a favor de um herdeiro específico, caso esse herdeiro surja, né, esse novo herdeiro venha a surgir depois, ele não vai ser contemplado, né, ele não vai participar, não vai ficar com aquela parcela do patrimônio que foi feita a renúncia translativa. Bem, continuando agora vamos falar sobre as restrições à liberdade de renúncia. Restrições à liberdade de renunciar. Primeiro, é necessário um agente capaz para que seja feita a renúncia. E aqui vai uma observação importante. Em 2015, nós tivemos uma alteração no Código Civil em razão do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, é recomendado que se dê uma olhadinha no artigo 3º do Código Civil para que se vejam quais são os agentes que eram considerados absolutamente incapazes e depois foram considerados relativamente ou até plenamente capazes, né? Então, é recomendável que a gente dê uma olhadinha lá no artigo 3º e veja essas modificações que foram feitas, tá? Ok, mas e se o sujeito for incapaz? Ele pode fazer a renúncia? Sim, via o seu representante legal, com uma condição, que seja feita mediante prévia autorização judicial, ok? Nos termos do artigo 1691 do Código Civil. Uma outra restrição à liberdade de renunciar diz respeito à necessidade de consentimento do cônjuge. Dependendo do regime de bens, é necessário que a renúncia tenha a anuência do cônjuge. Qual que é o único regime em que não é necessária essa anuência? No caso do regime de separação de bens, tá? Nos termos do artigo 1647, inciso 1º do Código Civil. Aí não é necessário que
haja a anuência do cônjuge para que seja feita a renúncia. A renúncia também não pode ser lesiva aos credores, tá? Nos termos do artigo 1813. Senão os credores, como eu disse, podem fazer a aceitação no nome do renunciante para que eles consigam receber a parcela do patrimônio que cabe ao herdeiro e com isso consigam saldar a dívida. E por fim, o último tópico, os efeitos da renúncia. A partir do momento em que determinado herdeiro renuncia ao direito que ele teria sobre a herança, é como se ele jamais tivesse sido herdeiro. E aqui a gente tem que ter em mente uma informação muito relevante. Nessa hipótese, eu não tenho direito de representação. Ou seja, se um filho renuncia à herança que ele está recebendo do avô, os seus filhos não vão, ou seja, os netos, né, do avô, não vão poder receber no seu lugar, como ocorre, por exemplo, na hipótese de morte, né, como vocês verão na aula sobre sucessão legítima, as questões envolvendo o direito de representação. Então aqui não há o direito de representação na hipótese da renúncia. A renúncia retroage à data da abertura da sucessão. O quinhão do renunciante, então, volta para o monte e, a partir de então, ele pode ser partilhado entre os demais herdeiros. Claro, a não ser, como eu disse, na hipótese de ser feita a renúncia translativa, que é aquela renúncia feita em favor de uma pessoa determinada ou de uma pessoa específica. Se todos os herdeiros de uma mesma classe vêm a renunciar, o que acontece é que então essa herança passa à classe subsequente. Vamos supor que todos os filhos renunciem à herança do pai, então essa herança passa automaticamente aos netos desses filhos, ok? Pessoal, nesse tópico essas são as informações mais relevantes que nós temos que ter em mente. E agora a gente vai para o nosso próximo tópico, que é petição de herança. A petição de herança está prevista ali no artigo 1824 e seguintes. E aqui eu vou fazer a leitura de um conceito, tá? Que é trazido pelo Itabaiana de Oliveira. A ação de petição de herança é a que compete ao herdeiro legítimo ou testamentário contra aqueles que, pretendendo ter direito à sucessão, detêm os bens da herança no todo ou em parte. Basicamente, quando que eu vou me valer da ação de petição de herança? Nas situações em que eu fui excluído por algum motivo, não me incluíram no inventário e na partilha, ou então nas situações em que há alguma pessoa que não detenha qualidade de herdeiro na posse desses bens, na posse desse determinado bem. Tá? Posso me valer, então, por exemplo, da petição de herança, como a gente já vai falar mais adiante, caso o empregado que morava na residência junto com o falecido não queira devolver o imóvel, né, mesmo sabendo não ser titular da herança, mesmo sabendo não ser beneficiado de nenhuma cláusula testamentária que eventualmente lhe concedesse algum direito sobre esse imóvel. Tá? Esse herdeiro pode ter sido preterido, como eu disse, em algumas hipóteses. Quais são essas hipóteses? Primeiro, porque não era conhecido. Podia ser um filho fora do casamento, que só teve conhecimento depois que foi efetivada a partilha da sua existência. Ou então, porque a herança foi distribuída entre os herdeiros legítimos e depois se descobriu que existia um testamento e alguma pessoa foi beneficiada por esse testamento. Então, essa pessoa que foi beneficiada por esse testamento, em razão da divisão do patrimônio entre os herdeiros legítimos, esse patrimônio que ela foi beneficiada foi dividido, é possível que ela entre com a petição de herança para reaver esse bem que foi dividido, né, que foi partilhado de forma irregular. Tá? Uma outra hipótese, como eu disse para vocês, porque alguma pessoa, de forma ilegal, se apossou desse bem, ou seja, aquela pessoa que não detém a qualidade de herdeiro e que eventualmente entrou no imóvel ou, enfim, amealhou determinado bem, um carro, e não quer realizar a devolução.
A gente pode até pensar, mas não caberia ação reivindicatória? Eu já vi vários casos em que os advogados manejam ações reivindicatórias, né, para reivindicar um imóvel da posse dessa pessoa estranha, né, e tem procedência. No entanto, boa parte da doutrina entende que caberia, nessas hipóteses também, a gente já vai ver por quê, a ação de petição de herança. Em qual momento que eu vou ingressar com essa ação de petição de herança? Eu posso ingressar com essa ação antes da abertura do processo de inventário e partilha, na hipótese específica em que há um herdeiro, aliás, um herdeiro não, uma pessoa que não é herdeira na posse desses bens, como eu disse, uma pessoa estranha que invadiu esses bens, né, que daí no caso, em tese, a doutrina recomenda que não seja entrado com ação reivindicatória, que é prevista no artigo 1228 do Código Civil, mas sim com ação de petição de herança, para reaver esse imóvel que está na posse dessa pessoa de forma irregular. Ou então, após fim do processo de inventário, onde já foi efetivada a partilha, eu entro com a petição de herança, com a ação de petição de herança, para reclamar, dizer que eu fui preterido daquela partilha, que eu deveria ter participado, ou que algum bem meu específico deixado via testamento foi partilhado de forma irregular. Ou se a ação de inventário estiver em trâmite, eu tenho duas possibilidades. Por uma regra do novo CPC, artigo 628, eu posso simplesmente, eu que fui preterido, pedir a habilitação, caso o processo de inventário e partilha esteja em andamento, pedir a habilitação, né, na condição de herdeiro. Se o juiz aceitar, ótimo, não preciso entrar com a petição de herança. Caso eu peça a habilitação e o juiz recuse a minha habilitação nesse processo de inventário que está em andamento, aí sim eu tenho que ingressar com a ação de petição de herança. Com relação ao primeiro tópico aqui, natureza jurídica. Essas questões só foram algumas questões introdutórias, tá? Sobre a petição de herança. Com relação à natureza jurídica, nós temos uma ação de natureza especial que tem uma dupla função. Primeiro, a função declaratória, ou seja, reconhecer que determinada pessoa tem a condição de herdeiro, certo? E segundo, uma função condenatória, que é condenar aquele que está apossado de forma indevida ou partilhou de forma irregular o imóvel, devolva o imóvel à pessoa que faz jus, né, ao herdeiro, ou a parcela do bem, né, eu sempre falo imóvel, estou citando aqui como exemplo, mas a parcela do bem, a parcela da herança, que foi partilhado ou que a pessoa está de forma irregular. Não é uma simples ação de Estado, o que significa dizer que não é uma ação simplesmente declaratória que reconhece a determinada pessoa a condição de herdeiro, porque ela tem sim uma parcela, como eu disse, um efeito condenatório. Ela é uma ação que é colocada por boa parte da doutrina majoritária, praticamente unânime, é uma ação real, ou seja, é uma ação que visa demonstrar que alguém é proprietário, é possuidor de um direito sobre uma determinada coisa, né? Que pode ser um móvel, um imóvel, e daí a partir disso é necessário então pleitear a sua restituição. Próximo tópico, partes legítimas. Quem tem legitimidade ativa para ingressar com a ação de petição de herança? Aquele que tem interesse direto na obtenção do bem, ou seja, aquele que foi excluído, né, e deseja reivindicar a condição de herdeiro. Pode ser, como eu coloquei ali como exemplos, né, pode ser o sucessor legítimo ou testamentário, ou seja, o sucessor legal, ou aquele que foi instituído mediante testamento. Pode ser o sucessor do herdeiro, lembra que a gente conversou sobre sucessão indireta várias vezes aqui durante essas nossas aulas. Ou então pode ser o cessionário da herança, ou seja, aquele que recebeu a herança, seja a título gratuito, seja a título oneroso, né, via cessão de direitos hereditários. Todos esses têm legitimidade, então, para pleitear a sua condição ou o seu reconhecimento na condição de herdeiro. Com relação ao legitimado passivo, que é o próximo tópico, vamos ter aqui, quem são os legitimados, ou seja, para se ingressar com a ação contra determinada pessoa, quem vai ficar no polo passivo dessa ação, são os possuidores dos bens hereditários. E aqui a gente tem uma diferença, a gente tem o possuidor pró-herede e o
possessori. O proherede é aquele possuidor que ele se julga herdeiro, né? Ele acredita que de fato ele tem a condição de herdeiro, muito embora ele não tenha. Por quê? Porque pode ser que ele, por exemplo, se ele recebeu um bem via testamento, pode ser que esse testamento seja nulo, mas ele acredita que o testamento não tem nenhum problema, então ele acredita de fato que ele é herdeiro daquele patrimônio. Ou então, uma pessoa recebe a integralidade do patrimônio deixado pelo falecido e depois ela descobre, né, que existem outros herdeiros que ela tem que dividir. Ele acredita que ele é, antes do reconhecimento desses outros herdeiros, que ele é proprietário de todo o patrimônio, mas na verdade ele é proprietário, ou seja, dos direitos sobre determinada parte do patrimônio. Esse é o possuidor que a gente pode dizer assim de boa fé. Ele de fato acredita que ele detém a condição de herdeiro daquele patrimônio. E o pró-possessori é aquele que sabe que ele não tem a condição de herdeiro. Ele sabe que ele não é herdeiro do patrimônio, muito embora ele esteja com o bem ou uma parcela do patrimônio sobre a sua posse e ele se recusa a fazer a devolução desse patrimônio. E aqui vai um ponto que a gente tem que ressaltar. Como eu disse, legitimados passivos são aqueles que estão na posse do patrimônio. No entanto, situação geral, situação específica, quando eu ingresso com a ação de petição de herança e investigação de paternidade de forma acumulada. Nessa hipótese, quem vai figurar no polo passivo da ação, que primeiro vai ter que ser julgada a ação de investigação de paternidade, não é apenas o herdeiro que está na posse desse patrimônio, mas sim todos os herdeiros do falecido, tá? Todos os herdeiros diretos, né? Aqueles que receberam patrimônio. Então, por exemplo, se é um filho que foi descoberto posteriormente, quem vai figurar no polo passivo vão ser os outros filhos, né? Desse falecido, os irmãos dessa pessoa, e também, se ele tiver cônjuge, eventualmente o cônjuge ou companheiro na qualidade ali de herdeiro. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o herdeiro aparente, ou seja, aquela pessoa que, em princípio, seria herdeira, mas nos parece que não é. Dentro do herdeiro aparente, a gente tem algumas classificações. A gente tem o herdeiro aparente de boa-fé, que é aquele que acredita de fato ser herdeiro, como eu dei aqui alguns exemplos, né? Então ele não sabe que o testamento é nulo e que ele não guarda a condição de herdeiro testamentário. Ou então, ele acredita que ele é proprietário de todos os direitos, ou seja, de todo o patrimônio deixado pelo falecido, mas na verdade existem outros herdeiros que também são proprietários, mas ele não sabe dessa informação, né? Esse herdeiro, ele é considerado herdeiro aparente de boa-fé. E a gente já vai ver, tem algumas consequências jurídicas em razão dele ser considerado herdeiro de boa-fé. O herdeiro aparente de má-fé é aquele que sabe que não é o verdadeiro herdeiro. Ele já tem consciência de que ele não faz jus a uma parcela do patrimônio ou a totalidade daquele patrimônio. Agora, em relação aos efeitos da sentença. A sentença que reconhece, né, que dá procedência da petição de herança, ela tem efeitos distintos em relação à qualidade do herdeiro. Por isso que a gente teve que ver o que é o herdeiro de boa-fé e o que é o herdeiro de má-fé. O herdeiro aparente, né, de boa-fé é o herdeiro aparente de má-fé. Em relação ao herdeiro aparente ou possuidor, se ele está de boa-fé, o que a nossa legislação estabelece? O artigo 1826 do Código Civil de 2002. Primeiro, sendo reconhecida a procedência da ação, ele simplesmente vai ter que devolver o bem, né, ou a parcela do patrimônio, para que aquele herdeiro que foi excluído, então, tenha direito à sua parcela do patrimônio. Vai entregar para ele a parcela do patrimônio. Tem que fazer a devolução pura e simples. E daí agora surgem algumas questões. Ok, mas e se foi recebido um imóvel e foram feitas benfeitorias nesse imóvel? Como que vai ficar a situação dessas benfeitorias? Primeiro, se são benfeitorias necessárias, ou seja, que o imóvel precisava, seja o herdeiro aparente de boa-fé, seja o herdeiro aparente de má-fé, ele vai ter direito a pedir a restituição desses valores, dessas benfeitorias necessárias. Sendo benfeitorias úteis, o herdeiro de boa-fé
pode pleitear a restituição, mas o herdeiro de má-fé não pode pleitear a restituição. E por fim, sendo as benfeitorias voluptuárias, mesmo o herdeiro de boa-fé, o herdeiro aparente de boa-fé, não vai poder pleitear a restituição, nem o de boa-fé, nem o de má-fé. O que o herdeiro de boa-fé vai poder fazer é, eventualmente, retirar, caso ele consiga retirar essas benfeitorias do bem sem causar nenhum dano, ele vai poder retirar, né, para ele essas benfeitorias que foram realizadas no imóvel. Em relação ao terceiro adquirente, que é o item B ali, ou seja, na hipótese em que esse herdeiro aparente fez a transferência desse bem para uma terceira pessoa. Como que vai ficar isso? Né? Essa transferência vai permanecer válida ou não? Nós temos algumas situações. Primeiro, a alienação foi feita a título gratuito, ou seja, foi feita uma doação. Se foi feito a título gratuito, essa anulação vai ser declarada, aliás, essa transferência vai ser declarada inválida e, consequentemente, esse bem vai passar diretamente, vai sair, né, daquela pessoa que recebeu o patrimônio e vai para o herdeiro, digamos assim, o herdeiro real, o herdeiro que entrou com a ação de petição de herança, o herdeiro que foi excluído. Tá? Agora, se essa alienação foi a título oneroso, nós temos algumas possibilidades. Primeiro, esse terceiro que adquiriu a título oneroso esse bem do herdeiro aparente, ele vai ficar com o imóvel? Se ele estava de boa fé e foi a título oneroso, esse terceiro permanece com o imóvel, tá? Mas e o herdeiro que foi preterido, outro herdeiro que foi preterido que entrou com a opção de petição de herança? Ele pode ingressar daí contra o herdeiro aparente e pedir a restituição daquele valor que ele recebeu, né, com a transferência desse imóvel para um terceiro, mas o imóvel permanece com esse terceiro de boa fé. Outra situação, o terceiro adquiriu a título oneroso, mas adquiriu de má fé, ou seja, ele sabia que o herdeiro aparente não detinha a qualidade de herdeiro. Nessa situação, o negócio jurídico também vai ser, nesse caso, vai ser declarado inválido e esse bem vai, então, ser transferido diretamente para aquele herdeiro que foi preterido, para aquele herdeiro que entrou com a ação de petição de herança. Então, portanto, nós temos, em resumo aqui, 3 situações para considerar essa aquisição por esse terceiro válida. Primeiro, tem que ser adquirido pelo herdeiro, tem que ser adquirido do herdeiro aparente. Segunda, tem que ser a título oneroso. E terceiro, tem que ser de boa fé. Daí, esse terceiro que adquiriu vai continuar com o patrimônio adquirido. Agora, se for a título gratuito, não. Tem que ser feita a devolução daí para o herdeiro que foi preterido. E se foi de má fé, também tem que ser feita a devolução para o herdeiro que foi preterido. Ok? E por fim, para terminar mais esse bloco de exposição, nós vamos falar um pouquinho sobre a prescrição. E aqui é uma informação muito relevante, que já caiu em concursos, inclusive em exames da OAB, questões relativas a esse prazo. Qual que é o prazo prescricional? Existe uma discussão muito grande na jurisprudência se essa ação seria imprescritível ou não. Uma parte da doutrina vem e nos diz que seria uma ação imprescritível porque se está falando de uma ação de natureza de direito real. Mas essa questão já foi rechaçada pelo STF por meio da súmula 149, que está ali no nosso slide. E essa súmula diz o seguinte: essa súmula estabelece que é prescritível sim a ação de petição de herança. Né? Essa súmula, a primeira parte dela fala que a ação de investigação de paternidade é imprescritível, ou seja, pode ser ingressada a qualquer momento, não está submetida a nenhum prazo prescricional, mas a ação de petição de herança sim. E qual seria esse prazo prescricional? Por ser uma ação real, o nosso Código Civil, no artigo 205 do Código Civil de 2002, estabelece, então, aquele prazo geral, o prazo de 10 anos para ocorrer a prescrição. Ok, mas começa a contar esse prazo de quando? O STF também já entendeu que é a partir do momento em que ocorre a abertura da sucessão. A partir do falecimento, tem-se o prazo, então, de 10 anos para entrar com a ação de petição de herança.
Outra questão que surge, e se essa ação for cumulada, então, com a investigação de paternidade? Se essa ação for cumulada com a ação de investigação de paternidade, esse prazo não vai começar a correr da data do falecimento, ou seja, da data da abertura da sucessão, mas sim a partir do momento em que foi declarado judicialmente o reconhecimento da paternidade. Aí sim começa a correr o prazo, esse prazo prescricional de 10 anos. Pessoal, é isso, nós encerramos por aqui. Lembrando mais uma vez, acessem a nossa sala virtual, mandem suas perguntas, mandem suas dúvidas, que eu estarei lá com o maior prazer para responder aos senhores e eventualmente esclarecer alguma dúvida que tenha ficado em relação à nossa exposição. Vamos para a nossa próxima aula, o último bloco, falar sobre indignidade. Obrigado.